Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Demais essa história. Ela vai te pegar como me pegou, porque a primeira vez que eu li eu não conseguia parar de ler, e embora seja uma carta um tanto ou quanto longa, eu não parava. Eu queria até o final, e assim vai ser com você, porque você não é diferente de mim. Uma história que prende a gente do comecinho até o fim, e linda e muito surpreendente, mas muito. Você vai ficar com vontade de participar, de estar na história comigo. Começa agora mais uma história linda aqui do nosso canal. Queria lembrar que tem agora as nossas lives. Paulinho Boa Pessoa Urgente. A qualquer momento, no ar ao vivo com você, tá? Estamos em busca da definição do melhor horário. Conto com você. E pessoa, Deus te fez com perfeição, hein? Você pode ser o que você quiser. Inteligência para isso você tem. Deus a capacitou, pessoa. Então seja o que você quiser. E gentil. Talvez seja a sua grande obrigação como retribuição a essa dádiva divina. Seja gentil. Você não acha bonito? Quando você vê alguém fazendo bem para alguém, imite o gesto, copia. E você vai ver que, na verdade, a principal pessoa ajudada nessa história acaba sendo você mesma, você mesmo. Capricha aí, tá? E se sobrar gentileza, manda um valeu demais aqui pro canal do Paulinho Boa Pessoa. Tudo pronto! Começa essa história incrível. Olha, a atitude da minha mãe merece ser estudada. Tem que estudar. Não se pode simplesmente ser creditada a atitude dela a uma paixão. O que ela fez foi grave e perverso. Então observe. Vivíamos em Belém, num bairro chamado Muribira. Esse é o nome do bairro. Muribira, na rua Abaeté, Belém. Éramos 7 pessoas em casa. Meus pais e 5 filhos. Eu, da escadinha de filhos, eu era a 4ª filha. E eu tinha 5 anos quando tudo isso aconteceu. A história era que aquele rapaz, morador do Rio de Janeiro, estava estudando lá na nossa cidade e no nosso bairro, porque a pretensão dele era montar uma loja de roupas para banho, moda praia. E esse rapaz carioca, ele conheceu a minha mãe. Ofereceu trabalho para minha mãe no que viria a ser a futura loja da rua Abaeté. A minha mãe aceitou o trabalho e começou a andar com esse rapaz para baixo e para cima na busca de organizar o futuro estabelecimento. Resultado: não se inaugurou loja alguma e os dois sumiram. O tal rapaz do Rio de Janeiro e minha mãe desapareceram, escafederam-se, sumiram. Imagine o desespero que foi na época. Eu era muito pequena, eu tenho vagas lembranças, mas se falava de tudo, que o rapaz tinha matado a minha mãe e jogado o corpo no rio. Se falava também que os dois tinham tomado um barco para compra de mobília para a loja e o barco afundou e eles desapareceram nas águas. Mas de tudo se falava. Mas a verdade
só veio de fato aparecer quando eu tinha completado 6 aninhos, coisa de 8 meses depois, quando a minha mãe escreveu a primeira carta. Meu pai recebeu a missiva, a leu sozinho, sofreu muito e calado. Daí ele ter se tornado, a partir desse dia, um homem que não chorava mais. Porque antes da chegada da carta, meu pai vivia pelos cantos da casa chorando as incertezas de que de fato havia acontecido com a minha mãe. Ele não sabia, não tinha certeza, então ele vivia chorando pelos cantos. Mas depois da carta, não, ele mudou. Tornou-se amargo. Meu pai ficou fechado, um homem de poucas palavras, enérgico ao extremo, bravo. Os meus irmãos mais velhos, eles queriam saber o que estava escrito na carta, mas ele, papai, não falava absolutamente nada e dizia: esqueçam que um dia vocês tiveram uma mãe e não chorem por ela não, porque ela não merece. Era o que papai vivia dizendo: esqueçam que um dia vocês tiveram uma mãe e não chorem por ela, porque ela não merece. Quando todo mundo pensava que ele tinha rasgado a carta ou consumido com a carta num fogo, eis que meu pai aparece em casa com uma caixa feita em madeira, e nessa caixa ele colocou um cadeado, e dentro dessa caixa ele guardou a carta. Obviamente que guardava outras coisas também, mas guardou a carta. Mas pelo que dizia papai, e era muito pouco que ele falava, ficava claro que a minha mãe tinha feito uma loucura. Mamãe havia nos abandonado, simplesmente tinha fugido de casa de Belém com um rapaz do Rio de Janeiro que iria ser o patrão dela. Esse rapaz iria ser o patrão dela, teoricamente. Veja, ela não tinha abandonado um marido, a minha mãe não tinha abandonado um marido, o que por si já tem a sua gravidade, mas ela fez algo impensável para uma mulher. Mamãe tinha abandonado 5 filhos, sendo o mais velho com 11, e os demais numa escadinha, 9, 7, 5, era a minha idade, eu, e o de 4 anos, que era um mais novinho. Destes, eu era a única menina, os demais todos eram meninos. Portanto, essa atitude da mamãe não pode ser explicada como sendo uma simples paixão. Quem faria isso nesse mundo de meu Deus por paixão? Pergunto. Mas as cartas da mamãe não cessaram. As cartas chegavam e a base era de uma carta a cada 6 meses. Mas chegavam e a ordem do meu pai era expressa, sabe? Meu pai dizia que não podíamos encostar naquelas cartas. Se um dia um de nós fizesse isso, se a gente tocasse numa carta daquela, meu pai dizia que iria queimar a mão com ferro quente. E desta vez, até para nos assustar, o papai ele colocava esse ferro no fogo, e quando o ferro ficava vermelho, ele o segurava com um grande alicate que ele possuía, uma vez que o papai trabalhava no conserto de barcos de madeira, e nos mostrava do que o ferro era capaz de fazer. Aquele ferro quente fazia estragos. E ele dizia: imagine você, isso aqui na tua mão, isso aqui na tua mão, não toque nessas cartas, ninguém toca. Porque se alguém tocar, eu faço isso aqui com o ferro quente. Eu não estou falando da boca para fora, não. Olha, e a gente acreditava. A gente acreditava que o papai fosse de fato capaz de fazer isso. Mas era impressionante, parecia até que ele adivinhava quando a cada média, né? Cada 6 meses, em média. Parece que o papai adivinhava que iria chegar mais uma carta, porque a correspondência lhe era entregue em mãos. O carteiro parece que combinava com ele, sabe? Entregava em mãos. Aí ele entrava no quarto dele, lia a carta, sei lá por quanto tempo ele lia e relia aquilo, e aí ele guardava a carta da mamãe na caixa de madeira e fechava com um cadeado. A chegada de cada carta era a única coisa que nos lembrava que tínhamos uma mãe que tinha ido embora. Possivelmente tinha ido embora para a cidade do Rio de Janeiro.
Então a chegada de cada carta era um momento de alegria, porque sinalizava que a nossa mãe estava viva. Foi quando o Elcio é o meu irmão mais velho, a gente o chamava assim, Elcinho. Foi quando o Elcinho, meu irmão mais velho, começou a trabalhar com meu pai no conserto dos barcos. E um dia, num descuido, o meu pai deixou a chave do cadeado dele, lá da caixa, dentro de um sapato que estava no barco em conserto. E meu pai saiu. Só que antes do meu pai sair, ele avisou o Elcinho, meu irmão, que ele iria demorar, porque ele iria até uma ilha chamada Combu, uma ilha que pertence à Grande Belém. Ele ia até na ilha de Combu para verificar um novo serviço num barco lá em Combu. Meu irmão sabia que era coisa demorada. E assim que meu pai saiu, meu irmão Elcinho pegou a chave que estava no sapato, correu num chaveiro e mandou fazer uma cópia. Deu tempo. Ele colocou a original no lugar, que meu pai tinha deixado, e ficou com a cópia. E foi assim que ele começou a ter acesso às cartas que a mamãe escrevia. Detalhe, isso só foi acontecer 7 anos depois que a minha mãe tinha partido de casa. Meu irmão já estava agora, o Elcinho, com 18 anos. Eu nunca vi o Elcinho chorar tanto. Mas ele chorou tanto que ele chegou a ficar com os olhos inchados depois que ele leu as cartas. Aí depois de ter lido e ter chorado tanto e ter ficado com os olhos inchados, ele deixou as cartas como elas estavam, na ordem que estavam na caixa, para que meu pai não desconfiasse de absolutamente nada. E aos pouquinhos ele foi nos contando, ele foi escolhendo assim os irmãos mais velhos, ia contando como estava nossa mãe, o que tinha feito a mamãe. Mas para cada um, ele falava em particular e pedia segredo, sigilo absoluto, porque se o papai descobrisse o que ele havia feito, o papai seria capaz de matá-lo. Eu, devido à minha idade, eu fui uma das últimas a saber. Eu tinha 12 anos de idade quando o Elcinho me contou que a minha mãe vivia bem no Rio de Janeiro e que todas as cartas que ela escrevia, ela perguntava sobre mim também. Lógico, perguntava de todos os filhos. E como eu era menina, ela perguntava como é que está a minha menina. E ela pedia para o meu pai, porque as cartas eram endereçadas ao meu pai. Então ela pedia para o meu pai que nos mandasse para lá, para o Rio de Janeiro. Ela afirmava que em Belém jamais viria, porque ela estava certa de que meu pai poderia ocasionar uma tragédia. E já bastava os estragos que ela tinha feito na família. Ela não queria, especialmente não queria derramamento de sangue. Mas que em nenhum momento a mamãe falava de arrependimento. Meu irmão relatava, não, ela fala tudo isso, mas de arrependimento ela não toca no assunto. Apenas que ela sente grande saudade de todos os filhos. Mas isso era tudo o que nas cartas mais recentes dizia que estava acontecendo e nos relatava o nosso irmão Elcinho. Numa carta mais recente é que veio uma grande novidade. A minha mãe dizia que ela tinha tido uma outra menina. Ela havia tido uma outra menina, ou seja, nós tínhamos, portanto, uma irmã que nós não conhecíamos e eu tinha vontade imensa de ler essas cartas, mas meu irmão dizia que isso nunca, porque ele morria de medo que o papai descobrisse e nos mataria. Então, eu na verdade, até ali vivia um misto de sentimentos. Às vezes, revoltada com a atitude da mamãe por ter nos abandonado, mas logo em seguida, puxa, que vontade que eu tenho de rever a minha mãe. Meu Deus, será que eu ainda me lembro dela? Será que eu ainda me lembro dela? Eu tenho lembranças. Eu tinha 5 anos a última vez que eu a vi. Será que eu ainda lembro dela? Como será que ela está? E se ela me visse?
E se ela me encontrasse, será que ela iria me reconhecer? Eu mudei tanto, né? Agora, eu tenho uma irmã. Será que essa irmã se parece comigo? Sabe, todas essas coisas se passavam pela minha cabeça. E o endereço da mamãe? Eu sei, ela está vivendo no Rio de Janeiro, mas e o endereço dela? Meu irmão Elcio dizia não saber. Não havia no remetente da carta nenhum endereço. E nem no conteúdo da escrita. Eu até pensei, mas peraí, se a mamãe quer que a gente vá para lá um dia, ao encontro dela, pelo menos é isso que ela pede para o nosso pai, que jeito que isso vai acontecer se nós não temos o endereço? Será que de fato ela não coloca o endereço nas cartas? E foi assim, pensando nisso tudo, que outra parte do tempo se passou. Cartas de minha mãe continuavam a chegar naquele ritmo, uma a cada 6 meses. A média continuava sendo essa. Meu irmão, o Elcinho, ele mantinha sua chavinha cópia. E depois de dias que a carta chegava, ele abria com todo cuidado, lia e nos passava o seu conteúdo, sem que meu pai nem imaginasse, nem sonhasse com isso. Até que eu cheguei aos 16 anos de idade. E aos 16, segundo o pessoal comentava, não por querer me gabar, eu havia me transformado numa moça bonita, de corpo bonito também, né? A juventude toda a meu favor, 16 anos. E foi assim que eu comecei a namorar aquele rapaz que era nosso vizinho. Filho de bons pais que fizeram até amizade com meu pai. E meu pai, apesar de ser um homem rude, de poucas palavras, enérgico, ele orientava. Eunice, você pode até namorar com o Ulisses aí. Você pode até namorar, mas sem permitir que ele abuse do você, hein? Não deixa ele tocar no seu corpo, você fica mal falada e isso é a última coisa que eu quero. Se acontecer, eu lhe ponho pra fora de casa. Ah, régua, tá ouvindo nisso? Ah, régua. Sim, tá compreendido, pai. Mas fica sossegado, viu? Eu não vou deixar ele abusar, não. Mas que juízo a gente tem quando se tem 16 anos de idade? O Ulisses, ele era mais velho que eu, ele tinha 18. Então naquele dia, eu fui na casa dele, do Ulisses, ele era vizinho. Eu fui na casa dele já sabedora que os pais dele tinham saído, que ele estava sozinho na casa. Já era tudo de caso pensado. Queríamos ficar mesmo assim, sozinhos, gozar de privacidade. E começamos com beijos de paixão, carinhos mais ousados. E eu acabei permitindo que tudo acontecesse. Perdi a minha roupa na sala e, como nasci, eu caí com Ulisses na cama do seu quarto. Naquela tarde quente de Belém, enquanto a chuva, mas de tão forte que a chuva caía, zunia na janela e sobre o telhado, zunia de tão forte que era a chuva. Enquanto a chuva batia forte lá fora, dentro daquele quarto, eu e ele pudemos nos entregar com direito a gritos até gritinhos de prazer, sem que ninguém pudesse nos escutar. O barulho da chuva nos ajudava. Mas o meu pai que tinha visto o momento em que eu entrei na casa do Ulisses, papai imaginava que os pais dele e Ulisses estivessem em casa. Mas eu comecei a demorar muito para voltar.
Quando normalmente eu ia de tarde na casa, eu ficava um pouquinho e voltava, até porque eu tinha um monte de obrigação para fazer na minha casa. Diante da minha demora em voltar para casa, e sem se importar, inclusive, com a chuva forte que caía, meu pai, ele foi espirrar e ele viu que o carro do pai, do Ulisses, não estava na garagem da casa. E ele concluiu: peraí, esses dois, a Nice e esse Ulisses, esses dois estão sozinhos dentro dessa casa. Estão sozinhos. E meu pai não titubeou. Ele entrou. A porta da frente da casa estava destrancada. Olha o descuido. Ele entrou. O barulho da chuva, que no momento nos ajudou, agora atrapalhou, porque nós não escutamos passos e nem barulho do meu pai. E nós levamos o maior susto do mundo quando meu pai gritou: "Que sem vergonhice é essa, Nice? Que sem vergonhice é essa, Nice?" Meu Deus, eu queria estar morta nesse momento. E não do jeito que eu estava, nua em pelo, estava nua. Meu pai não poupou ninguém. E foi dando tapa, batendo, xingando e falava para mim, olhando para mim, dedo em riste quando não estava dando tapa: "Você puxou a sua mãe, você não presta, igualzinha a sua mãe. Você não presta, você é igual a sua mãe." E eu sei que por impulso eu aproveitei um descuido do meu pai, que agora xingava também, e deu uns tapas também no Ulisses, que eu consegui sair do quarto e eu corri para casa. Mas veja, eu corri para casa nua. Eu corri para minha casa, não deu para pegar roupa, a roupa tinha esquecido na sala. Pegar roupa de que jeito? E o medo do meu pai, e apanhando como eu estava, eu corri nua no meio da chuva. Ainda bem que chovia, senão os vizinhos todos teriam também me visto pelado. Alguns até viram. Eu entrei na minha casa correndo e me tranquei no banheiro, que era o lugar mais seguro para eu ficar naquele momento. Em seguida, eu ouvia que meu pai tinha voltado para nossa casa e batia na porta do banheiro agora. Ele batia na porta do banheiro. Batia forte. Na porta do banheiro, batendo forte. E ele não só batia forte na porta do banheiro, como ele gritava, batendo forte na porta do banheiro: "Vai ser do jeito que eu lhe prometi, sua sem vergonha. Hoje você vai embora dessa casa, Nice. Você é da mesma laia da sua mãe. Você é de gente sem vergonha. Aqui, gente sem vergonha não cabe, eu não quero. Pois pode sair daí desse banheiro. Eu não lhe bato mais. Eu prometo que eu não lhe bato mais. Mas olha, saia daí desse banheiro e arrume suas coisas e suma de casa, suma da minha vida, suma! E nunca mais apareça. Faz igual sua mãe fez, já que você é da mesma laia dela. Vai, Nice, tô esperando, sai desse banheiro. Eu não vou te bater mais, mas você vai sumir de casa." Meus irmãos chegaram, voltaram do trabalho, tentaram apaziguar, e eu trancada dentro do banheiro. Tentaram apaziguar, acalmar, mas meu pai continuava irredutível, dizendo: "Não lhe bato mais, mas não quero você mais aqui em casa." E assim, naquele fim de tarde, eu deixei a minha casa. Saí com um saco plástico e algumas peças de roupa dentro, mas saí sem rumo. Foi quando o Elcio, o meu irmão mais velho, então com 22 anos, ele correu atrás de mim. Ele tinha uma namorada de nome Rita, e ele correu atrás de mim, me alcançou e falou: "Ô Nice, olha, você faz o seguinte, você vai para casa da Rita. Você tá entendendo? Você vai para casa da Rita. Eu peço para ela para você dormir lá hoje. E amanhã a gente vê o que faz, a gente vê com calma. Tudo vai se acertar, tá? Mas você não vai ficar na rua, você vai para casa da Rita, minha namorada." Eu agradeci e fui para casa da Rita. Ela me recebeu bem. E não demorou muito tempo,
ele, Elcio, apareceu por lá para pedir, de fato, a ela e aos pais dela que me recebessem em casa. Mas era aquela história. Eu poderia sim ficar na casa da Rita, mas não era uma coisa definitiva. Eu podia ficar por um dia, 2, no máximo 3. Não mais do que isso, porque a casa da Rita era pequena e ela tinha também vários irmãos. Mas para mim já estava legal, estava bom demais. E o meu irmão dizia: agora você calma, você vai ficar aí hoje, amanhã a gente conversa, porque nada como um dia após o outro. Ela, a Rita, me colocou para eu dormir num colchão que o meu irmão dormia quando ele ficava na casa dela. Meu irmão dormia naquele colchão. Esse colchão já ficava embaixo de uma outra cama de solteiro. Mas veja, destino é destino, né? Veja, destino é destino. Quando eu puxei o colchão, o colchão já estava com aquele lençol de elástico, sabe? Não era o colchão puro, não. Ele já estava com o lençol, já ficava assim pronto, porque aquele colchão era usado pelo meu irmão quando ele ia lá, e ia lá sempre. A casa da Rita era bem distante da minha, meu irmão ia lá sempre. Então aquele colchão já ficava com aquele lençol com elástico. Quando eu puxei o colchão, eu senti que debaixo do lençol tinha alguma coisa. Aí eu enfiei a mão e puxei. Era um envelope. Era um envelope com uma carta dentro. E era uma carta da minha mãe. Meu Deus, eu na hora, eu comecei a tremer. Era a letra da minha mãe que eu estava vendo, sei lá, pela primeira vez. Eu não tinha visto a letra dela, eu não lembrava de ter visto a letra dela. Eu comecei a tremer. Eu tremia tanto, eu peguei a carta da minha mãe. Meu irmão, evidente, ele pegou aquela carta, e colocou ali para guardar. Vai ver que aquela era uma carta que não deu certo do meu pai pegar. Entendeu? Era uma carta que havia chegado em casa e o carteiro, ao invés de encontrar o meu pai, encontrou meu irmão nesse dia. Dedução minha. E aí meu irmão pegou aquela carta, que era a mais recente carta, e levou com ele. E sem ter lugar para deixar, ele deixou ali, no colchão, onde ele dormia, lá na casa da namorada da Rita. Eu peguei a carta. Eu tremia. Era a primeira vez que eu pegava uma carta da minha mãe nas mãos. Eu via a letra dela e eu tremia. Na carta, a minha mãe dava as últimas notícias. E ela insistia com meu pai, porque, lógico, a minha mãe sempre escrevia se dirigindo a meu pai, não aos filhos. E ela dizia na carta: já passou tanto tempo, homem. Mande os meus filhos virem me visitar. Eu estou morrendo de saudade deles. Eu acho que já fui castigado bastante por você. Homem, não permita que eu morra sem antes estar com os meus filhos. Passe o endereço para eles. Eu moro em Nilópolis, Rio de Janeiro, Travessa Lentejano. Peraí. O endereço dela tinha um número. Nilópolis, Rio de Janeiro, Travessa Alentejano. Meu Deus, o endereço dela, eu decorei. Eu li o endereço 1000 vezes, porque obviamente eu não queria pegar a carta, eu tinha que deixar a carta ali. Eu li 1000 vezes, guardei a carta no mesmo lugar e repetia: Nilópolis, Travessa Lentejano, e repetia o número. Nilópolis, Travessa Lentejano, e repetia o número. Pronto. Eu tinha um plano comigo. Eu tinha um plano. Eu vou fugir. Eu vou atrás da minha mãe nesse endereço aqui. Agora eu tenho um endereço e eu vou atrás. Aquela noite eu dormi na casa da Rita. E no dia seguinte eu tomei um banho logo cedo, vesti a minha melhor roupa e eu falei para ela, para Rita, que eu ia atrás de um emprego. A Rita estranhou porque eu queria levar comigo o saco de roupas que eu havia levado
Mas eu me desculpei. Sabe o que é, Rita? Se eu arranjar um emprego e for pra eu morar no trabalho, eu já tô com as minhas coisas, entendeu? Aí ela falou, não, tudo bem, mas se você encontrar esse emprego pra morar, depois você vem buscar as coisas aqui. Como é que você vai levar esse peso com você agora, vai te atrapalhar? Não, tá levinho, não tem quase nada. E outra coisa, sabe, Rita, é bom que a pessoa que me olhar assim com esse saco já sabe que eu quero um emprego e a moradia, entendeu? Entendeu, Rita? Olha, eu fui convincente no que eu falei, eu convenci a Rita, e foi assim que eu saí da casa dela. Meu objetivo não era arrumar emprego, era outro, e vocês já sabem. O meu objetivo era ir embora de Belém para o Rio de Janeiro ao encontro de uma mãe, da minha mãe, que havia me deixado quando eu tinha 5 anos. 11 anos depois, eu tinha 16 agora. Eu iria surpreendê-la. Eu tinha até uma irmã que eu nem conhecia. E era para lá que eu iria. E eu afirmei comigo, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Só que tem um detalhe. E dinheiro para eu fazer isso? Eis a questão. Detalhe, e dinheiro para fazer isso? Olha, eu tinha em valores de hoje coisa de R$20 que meu irmão Elcio me havia dado. Mas isso não dava para nada. R$20? Então eu tive a ideia. Eu vou para a beira da BR-316, no Alto Posto Benevides. Lá é a grande parada dos caminhoneiros. Alguém haverá de ir para o Rio de Janeiro e me dará uma carona. Cheguei lá, BR-316, Alto Posto Benevides, sem mentira nenhuma, gente. Tinha cerca de, até mais de 20 caminhões estacionados parados. Com alguns caminhoneiros, eu nem pude falar porque esses estavam dormindo. Mas com quem eu falei, incrível, nenhum ia para a cidade do Rio de Janeiro. Mais de 20 caminhões, ninguém ia para a cidade do Rio de Janeiro. Eu já estava desistindo quando eu entrei no banheiro feminino do posto e tomei água da pia do banheiro, porque eu não podia gastar, né? Eu só tinha aquele dinheirinho comigo, eu não podia gastar nada. No que eu saí desse banheiro, cansada, porque fiz um grande trecho a pé até ali, até a BR-316, eu fiz um grande trecho a pé, eu sentei numa cadeira do restaurante do posto, e foi quando aquele homem, de bigode e cabelos brancos, com um palito que rolava na sua boca de um canto para outro, aquele palito na boca, rodando na boca de um canto para o outro, aquele homem de bigode e cabelos brancos, ele me viu, se levantou e veio conversar comigo na minha mesa. Ô mocinha, tá atrás de carona pra onde? Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Ó, eu tô indo pra Araguaína, Tocantins. Fica perto. Não é Rio de Janeiro, mas fica perto. É só você tomar depois um ônibus até Goiânia e de lá, depois de Goiânia, você pega direto. O ônibus vai bater no Rio de Janeiro. Se você quiser ir comigo, eu tô aqui fazendo o quilo que eu acabei de almoçar, vou tirar uma soneca e vou zarpar daqui a pouco. Quer ir? O que eu ia responder? O que você iria responder no meu lugar? 16 anos. Eu indo embora, fugindo. Surgiu essa oportunidade. Quem tá na chuva é para se molhar. Eu respondi para aquele homem que eu iria sim. Foi quando ele notou o meu abatimento e o tamanho dos meus olhos quando eu via os pratos de comida passando pelo restaurante e ele me ofereceu. Quer almoçar? Quer almoçar? Eu pago para você uma comida. Também aceitei. Eu estava com fome. Enquanto eu almoçava, o homem, ele pegou o saco de roupas que eu estava
e levou pro caminhão. Voltou e ficou conversando comigo. E aquele palito sempre na boca dele, ia de um canto para outra. Aquele palito de dentes na boca, de um canto para o outro da boca. E o homem não tirava o palito da boca. E eu só comia de tão faminta que eu estava. Ele depois se livrou do palito numa cusparada lá fora. Foi para a boleia do caminhão e dormiu coisa de 1h30. Na sequência, lavou o rosto lá no banheiro do posto e partimos rumo a Araguaína, Tocantins, cidade da qual eu nunca antes tinha escutado falar. Araguaína, onde fica isso? Tocantins? Eu não tinha ouvido falar de nada disso. Dentro do caminhão, o senhor de bigode e cabelos brancos se transformou. Dentro do caminhão o homem mudou. Se transformou e começou a falar de sexo sem parar. E começou a me contar como é que foi a primeira experiência dele. E começou a dizer as mulheres com as quais ele já tinha saído e como é que ele fazia. E ele foi criando assim um clima para poder fazer a pergunta se eu já tinha vivido um momento desse. Eu tinha vivido. Fazia o quê? 24 horas. Eu tinha vivido no dia anterior com meu namorado, na surpresa lá do meu pai. Mas eu nem respondia. Eu só olhava para frente. Mas uma coisa vai ficando cada vez mais certa. Aquele velho que amava palito, ele já tinha colocado mais um palito na boca, inclusive. Ele também era metido a gostar de sexo. E nessa história, eu iria virar o seu palito. Iria. Só que o palito é inanimado. Mas eu sou gente, eu tinha nojo. Mas quando ele parou, à noite, naquele posto beira de estrada, eu não tive como dizer não. Quer dizer, eu até tentei, eu até falei, mas ele parecia não me escutar. O que eu falava, entrava por um ouvido dele e saía pelo outro. Ele me ignorava. E ele, minutos antes, ele havia me mostrado um revólver. Ele falou que eu não tivesse medo, não, porque aquela arma, ele só usaria em caso de defesa, da nossa defesa. Então ele deixou a pistola na porta do caminhão do lado dele. Lógico, aquilo me constrangeu. Ele mostrou uma arma para mim minutos antes de entrar naqueles assuntos assim mais pesados. Aquilo me constrangeu. Mais até do que isso, aquilo me amedrontou mesmo. Eu achei que fosse melhor ceder. Até porque ele ainda teve cuidado de colocar o preservativo, a camisinha. Eu chorava em silêncio, enquanto o velho do palito se deliciava com o meu corpo jovem. Mas havia um outro grande problema. A viagem era longa. Quase 900 quilômetros de Belém até Araguaína. Com as paradas deu quase 20 horas de viagem. E o velho do palito se animava com o frescor da minha juventude. E acabou acontecendo mais umas 3 vezes. Não que ele fosse um super sessentão, não. Mas ele não queria perder a carne fresca, nova. Ainda que fossem apenas tentativas, mas ele vinha para cima. Numa das vezes, ele nem tirou o palito da boca e acabou ferindo o meu lábio. Só não me pergunte qual. Finalmente, chegamos à cidade de Araguaína. Foi quando eu vi que o velho do palito, ele tinha dó de se afastar de mim. Deu para entender isso? Não era dó de mim. Observa, ele não tinha pena de mim. Ele tinha dó de se afastar de mim. Era uma espécie de autopiedade. Então ele lança outra ideia.
ele poderia até me dar o dinheiro para passagem até Goiânia. E de lá de Goiânia, eu acabar de chegar até o Rio de Janeiro com o dinheiro da passagem dele, desde que eu fosse com ele numa cachoeira chamada Véu da Noiva, lá em Araguaína. E ele foi plantando essa ideia na minha cabeça, e eu não vou mentir, louca do jeito que eu estava para chegar no Rio de Janeiro, já que eu tinha aguentado até ali, caramba. Eu já tinha aguentado umas 3 vezes, naquelas 20 horas de viagem. Mas uma ida na cachoeira não iria alterar tanto as coisas assim. E depois, em Araguaína, ele comprou biquíni para mim, comprou outras peças de roupa. Foi até com esse biquíni novo que ele me levou à cachoeira. Mas foi lá, sabe, na cachoeira, que na volta ao caminhão, eu estava só com o biquíni, ele veio de novo para cima de mim. E desta vez, ele não usou preservativo, acho que tinha acabado. Ele não tinha camisinha e tudo aconteceu. Terminado o passeio na cachoeira, era hora de nos apartarmos. A gente teria que se separar. Ele deveria então me dar o dinheiro da minha viagem, da passagem, porque eu teria que ir dali até Goiânia e de Goiânia para o Rio de Janeiro. Esse era o combinado. A nossa aventura acabaria ali. Mas aí ele começou a me enrolar. Ele sabia que era só me dar o dinheiro e nunca mais ele me veria na sua vida. Nunca mais. Então ele, sabe, ele estava com dó de se afastar de mim. É a autopiedade. Então ele lança mais uma ideia. Sabe o que é? Nice, aqui em Araguaína tem um hotel muito bom. Chamado Ipanema. É um hotel considerado 5 estrelas. Hotel bom daqui. É o melhor. O pessoal fala que é o melhor. Eu vou dormir lá hoje. É 5 estrelas o hotel. Dorme comigo lá, vai. Dorme comigo. Amanhã eu lhe dou o dinheiro. E você vai. E você segue a tua viagem. Vai. Faz isso por mim. Ô Nice, faz isso por mim. Fiz tanto por você. Velho miserável, cachorro, sem vergonha. Tá, mais uma noite. Eu vou dormir pelo menos numa cama de hotel. E com esse nome, Ipanema, deve ser bom mesmo hotel, né? Eu preciso me alimentar bem, tomar um banho pra valer num chuveiro desses de hotel. Ele tá falando que o hotel é bom, é chique. Eu nem sabia o que era 5 estrelas, mas ele tá dizendo de 5 estrelas. Tá. A viagem que eu terei pela frente ainda é muito longa, né? Porque eu tenho que ir pra Goiânia e de Goiânia eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Eu fui pro hotel Ipanema. Lá ele me hospedou, ele fez a ficha como se eu fosse filha dele. Na recepção do hotel, ele colocou eu como filha dele. Olha que cachorro, que sem vergonha. Filha dele. À noite, na cama, ele até tentou de novo, sabe? Ele até tentou. Mas ele ficou impaciente. Depois de nada conseguir, eu fingia que eu estava dormindo. E resmungando, ele dormiu também. E eu... Bom, ninguém é de aço. Eu acabei dormindo. No dia seguinte, de tão cansada, eu acordei umas 9 horas da manhã no hotel. Não havia ninguém no quarto quando eu acordei. Tomei um banho, me troquei e desci pro café da manhã. Nossa! Eu nunca tomei um café da manhã daqueles. Que delícia! O tal do Hotel Ipanema era bom mesmo. Durante o café, bom, primeiro que tinha de tudo. Tinha de tudo. Frutas tropicais, pães de tudo que é tipo, bolo, sem contar o leite, o café, tinha chá, tinha sucos.
de várias frutas. Olha, uma delícia o café da manhã. Mas não foi só isso, não. No café da manhã eu vi que aquele rapaz, ele não tirava os olhos de mim. Não tirava os olhos de mim. Esse rapaz devia ter mais ou menos uns 22 anos de idade. A idade do meu irmão Elcio. E esse rapaz era muito bonito, sabe? Corpo atlético. Ele estava só de bermuda e camiseta. Um relógio bonito assim no pulso. Vi as pernas do rapaz bem definidas. Me deu a impressão de que fosse um atleta o rapaz. Mas me levantei antes dele se levantar. E eu fui até a recepção e perguntei pelo meu, entre aspas, pai, né? Lembram? Ele tinha me registrado no hotel como filha dele. Eu perguntei para o moço da recepção, e o meu pai? Pai de Araque, né? Pai de Araque. Perguntei lá do meu pai. O rapaz da recepção me falou, olha, o seu Divaldo, ele pediu para você esperá-lo pro almoço aqui no hotel, que ele foi buscar algo para você, mas pra você não sair, que ele tem uma grande surpresa para você hoje. Tem uma grande surpresa. Pra você não sair, tá? Pra você esperar seu Divaldo aqui. Poderia até ter ficado feliz, só que não. Eu poderia até ter ficado feliz, uma grande surpresa, só que não. Me toquei. Pensei, o velho do palito não vai mais me deixar. Não vai me deixar embora, não. Esse velho, ele me quer pra ele. E se eu bobear, eu fico nas garras dele. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. Eu vou me embora antes que ele volte, antes que ele chegue com a tal da surpresa. Nem pensar. Eu vou me embora. Fui pro quarto. Peguei a minha mochila. Sim, o velho do palito havia comprado uma mochila para mim. Eu não tinha mais um saco de plástico para levar minha roupa. Eu tinha uma mochila agora. Peguei a minha mochila. Não deixei nada para trás. Até aquele chinelinho que o chinelo dá. Te dão um chinelinho para você tomar um banho, né? Eu me lembro um parzinho de chinelo branco. Até aquele chinelinho eu coloquei dentro da mochila. E decidida a ir embora, eu saí do quarto. No que eu chego na portaria, eu escutei o rapaz da recepção conversando com aquele rapaz que não tirava os olhos de mim durante o café. Eu ia passar direto por eles. Ia ganhar a rua para ir embora, né? Que eu queria ir embora. Mas eu parei nos meus passos quando eu escutei o rapaz da recepção do hotel conversando com o rapaz. Ô, Celo, entendi, Celo, é o nome dele. Ô, Celo, que pena, rapaz, que você vai embora do Torão do Norte. Torão do Norte? Uai, pensei nessa hora. O cara é peão. Torão do Norte, eu escutei, o rapaz falou, o cara é peão. Nada disso, porque a conversa prosseguiu. E disse o rapaz da recepção para ele, Celo, o time vai sentir demais sua falta, viu? O time vai ficar fraco agora sem você. Você tá voltando para Goiânia? Time, lógico. O cara é jogador. Bem que eu tava vendo o porte físico, as pernas, e Torão do Norte deve ser o time daqui, ou o apelido, né? Do time do Araguaína Futebol Clube. E ele tá indo pra Goiânia. Pra onde eu tenho que ir? E pelo jeito, ele tá indo agora. E com aquelas malas todas, será que ele tá indo de carro? Se for de carro, eu vou pedir uma carona pra ele. Porque ele parece que gostou de mim. Pelo menos, ele não tirava os olhos de mim no salão do café. Eu saí e fiquei estrategicamente colocada na calçada. Foi quando eu vi o Celo sair. Era o meu momento de abordá-lo. Oi, bom dia. Escutei o rapaz falando com você. Você está indo para Goiânia? Sim, estou. Nossa,
que coincidência. Eu também estou indo para lá. Será que você pode me dar uma carona? Ele ficou assim, me olhando, ficou em silêncio. E depois de me olhar e ficar em silêncio, ele falou: olha, posso, mas saiba você que essa é a primeira vez que eu faço essa viagem de Araguaína a Goiânia de carro. Porque eu sempre vou para lá, mas eu vou de avião. Pego um avião até Brasília. E de Brasília eu chego lá através de ônibus ou algum carro alugado. É a primeira vez que eu tô indo de carro. Eu vou sempre de avião. Mas como eu tô indo embora do time local, eu jogava aqui no Araguaína Futebol Clube. Ah, sei. Então, como eu tô indo embora, em definitivo, do time local, eu comprei o meu carro aqui e eu tenho que levar, né? Então, dessa vez, eu vou de carro. Você deu sorte. Mas você tá sozinha? Sim. Algum problema de eu estar sozinha? Não. É que a viagem é longa. Longa? Não é pertinho. Porque do jeito que o velho do palito me falava, parecia que de Araguaína a Goiânia era pertinho. Não é pertinho, não. São mais de 1.100 quilômetros. É longe. Meu Deus, o velho do palito me enganou. Então, mais de 1.000 quilômetros, mais de 1.100 quilômetros até Goiânia. Achei que fosse do lado, do jeito que ele me falava. Celo colocou a bagagem no carro e eu, mais do que depressa, joguei a minha mochila também lá dentro. E pelo menos agora, eu entrei no carro de um gato, porque era o que o Celo era, um gato. Ele ligou o carro, que me parecia ser um carro novo, e antes que o velho do palito voltasse, graças a Deus, ele acelerou e nós saímos. Ganhamos a estrada de Araguaína, o destino Goiânia. Ele disse que teria que passar por Brasília, mais de 1.000 quilômetros até lá. Aí de Brasília para Goiânia ficava perto. Aí de Brasília a Goiânia era perto. Então nós teríamos muito chão pela frente. Só que nessa viagem ele achou estranho. Primeiro de eu estar sozinha, e depois ele perguntou a minha idade. E quando eu falei para ele que eu tinha 16, quase que ele brecou o carro. Aliás, ele chegou a diminuir muito a velocidade. Falou: não, 16 anos? Não, você não pode viajar sozinha. Era seu pai que estava com você lá no hotel? Não, você não pode viajar sozinho. Ele estava querendo já entrar num acostamento e atrás de um retorno. Ele queria me trazer de volta. Só que aí eu fui obrigado a abrir para ele e contar toda a verdade. Toda a verdade. Falei que eu tinha saído da minha casa em fuga. Óbvio que não contei detalhes a respeito dos encontros sexuais, nem com o velho do palito. Isso não. Eu tenho pudores, eu tenho vergonha. Mas eu contei para ele o principal, que eu estava indo embora para a cidade do Rio de Janeiro, fugindo de Belém, da minha casa, depois de uma briga com meu pai, e que eu ia ao encontro da minha mãe. Ele ficou assustado, mas pelo menos ele entendeu que aquele senhor com quem eu estava no Hotel Ipanema não era meu pai coisíssima nenhuma. Era um caminhoneiro com quem eu havia pego carona. E como a viagem era longa, não daria para a gente fazer numa puxada só. Então ele resolveu parar naquela cidade. E naquela cidade ele teria que se hospedar naquele hotel. E o que aconteceu dentro daquele hotel, entre mim e Celo, o jogador de futebol, eu conto para vocês no segundo capítulo da minha história.
uma história incrível e imperdível. Vocês precisam saber tudo o que aconteceu comigo nessa viagem. E tenho certeza que vocês vão se surpreender com o final da minha história. Não perca a segunda parte da minha história, que está aqui, nesse canal. Ouça a segunda parte agora.